Olá, Olá, meu meu caro. amigo. E Tudo aí, meu bem? cara, tudo na paz? Graças a Deus, tudo ótimo. E você? Obrigado pelo convite, hein? Uma honra Uma poder conversar com você sobre esse tema tão importante. honra minha. Falhou um pouquinho. Entrei, mas entrei com a. Mas eu entrei com a câmera virada para trás. Ah, entendi. Aí refez a conexão. Aí Agora eu tô te vendo bem. na hora que eu fui desvirar a câmera, eu acabei desativando a live e, e entrei de novo. Mas estamos aí. Mas estamos aí. E como é que tá a nossa belíssima São Paulo, a nossa terra da garoa? Olha, rapaz, eu vou falar para você, viu? A capital, tudo indica. Eu sou otimista por natureza, né? Mas os dados estão mostrando aí que a capital está num estágio um pouquinho melhor com relação à evolução da pandemia. No É, interior é que o cenário está se agravando um pouco, né? Porque eu acho que é uma questão também do timing aí, do tempo em que o vírus chegou, né? Ele chegou mais rápido na capital, foi. demorou um pouco É. mais para chegar no interior. Mas enfim, não sei. Eu acho que pelo menos já tenho lido notícias de que o pior já teria passado, né? Em alguns locais, como por exemplo a capital, espero que seja assim. E vocês É, aí, como é que estão aí em Mato Grosso do Sul? eu li um cenário hoje daquele consórcio de veículos de comunicação que apontava 10 estados com curva ascendente, né? Dentre os quais se inclui o Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui numa curva ascendente bastante perigosa, né? Na ordem aí de 15% com relação à Puxa. semana passada. É, Estamos aí numa fase crítica já com os nossos leitos de UTI entrando, se aproximando aí do colapso, mas percebi aí que São Paulo já começa a nivelar a curva, né, ou se aproximar do nivelamento da curva. É, o, Exatamente. o, o que é Tem bom, né, alguns. o que mostra aí que de uma forma ou de outra, né, isso tudo tem um começo, uma fase crítica e depois uma perspectiva de estabilização. Nós aqui nos vemos hoje ingressando nessa fase crítica e vamos ver aí como é que nós resistimos aí até a fase de estabilização. Esse é o nosso cenário hoje. O Poder Judiciário aí entrou em home office a partir de quando? Eu fiz a minha última sessão plenária no dia 19 de março. Eu estou fora dos plenários desde Ok. 19 de Foi março. pouco próximo. E em home office desde então, né? Desde então. Só que funcionando 100%, né? Absolutamente todos os processos em trâmite. Nós temos aqui uma vantagem que o processo de virtualização dos nossos feitos, ele aconteceu já há algum tempo, então nós conseguimos operar de forma absolutamente normal à distância, não apenas peticionando, mas manejando os processos, né, normalmente. Então, É tudo ocorre verdade, com, né? com, com normalidade. Eu despacho todos os dias, não apenas nos feitos judiciais, mas também nas atividades extrajudiciais. Eu hoje atuo também no GACEP e a atuação no GACEP também ocorre normalmente, não tem delay nenhum com relação a isso. Aqui Apenas no as, estado de São Paulo a situação é parecida. É, apenas as oitivas, né? As audiências judiciais estão ocorrendo normalmente também, né? Através da plataforma Google Meet, mas as oitivas extrajudiciais que estão com algum atraso. Agora nós estamos nos organizando também para começar a fazer por videoconferência também as oitivas extrajudiciais, pelo menos as mais urgentes. Bom, e os plenários, que vai ser o nosso assunto, né? Esses foram todos obstados aí com a pandemia. Todos obstados. Tanto pela recomendação do CNJ, mas até mesmo antes daquela determinação compulsória do CNJ, já houve uma decisão do tribunal daqui
vedando inclusive a realização de réus presos no âmbito estadual. Isso já no Aqui no mês estado de São Paulo foi de abril, bem se não me engano. parecido. É, Aqui no estado de São Paulo, da mesma maneira, né? Também houve uma determinação do Tribunal de Justiça, cenários. A princípio, nem as audiências estavam sendo realizadas, né? Audiências de custódia também foram obstadas. Mas, enfim, né? Agora vamos ver aí o que é possível. Pelo menos os processos, né, a tramitação processual, ela segue. A gente também tem um índice bem favorável de digitalização de autos aqui no estado de São Paulo, né, de processos digitais. Então isso facilita mesmo, né? Estamos trabalhando em sistema de home office mesmo, né, da mesma maneira que vocês aí. É até importante resgatar esse histórico, o André, até para a gente compreender o centro do que a gente vai discutir hoje, né? Porque quando a gente fala hoje numa proposta do CNJ para retomada dos julgamentos do Tribunal do Júri pelo meio virtual, se a gente solta uma frase dessa em julho de 2020, vamos imaginar que a gente tivesse congelado um plenarista do júri no mês de janeiro. Vamos imaginar aqui relembrar o Capitão América aqui. Congelamos um tribuno do júri em janeiro de 2020 ou em novembro de 2019 e o descongelemos hoje. E vamos colocar ele para assistir essa live aqui tratando de uma minuta de resolução do CNJ para retomar os julgamentos pelo Tribunal do Júri por videoconferência, porque eles não estão acontecendo já desde 120 dias atrás. O cara dificilmente compreenderia alguma coisa sobre o que nós estamos falando, né? Mas, em verdade, não tenha dúvida, né? De âmbito nacional, eu me recordo que quando nós tratávamos aqui no Mato Grosso do Sul das negociações com o Poder Judiciário sobre a suspensão dos julgamentos de réu preso, havia toda uma preocupação, não nossa do Ministério Público, mas com a população, porque os plenários eles concentram ali os jurados muito proximamente, principalmente depois da formação do Conselho de Sentença. Eu me recordo que no meu último julgamento, quando nós estávamos ali, logo após a declaração de pandemia pela OMS, eu tentei articular uma suspensão daquele julgamento já por conta da pandemia, fiz inclusive um protesto contra a realização daquele julgamento, publiquei esse protesto no meu canal do YouTube, e tanto é que aquele foi o último julgamento aqui na vara em que eu atuo. Depois daquilo, no mês de março, já não ocorreram mais. Nós levantamos aqui, através da nossa associação, o nosso presidente Romão, e constatamos que em todas as unidades federativas do Brasil, os tribunais de justiça já não estavam mais fazendo julgamentos de réu preso. E isso favoreceu a discussão junto ao nosso TJ daqui para suspender também os julgamentos de réu preso a partir de abril desse ano. Então, isso é um histórico. Isso que nós estamos tratando hoje aqui não é tanto uma novidade assim, né? Isso é um histórico que já tem 120 dias de duração e na verdade, mais um capítulo de um processo complexo que envolve aí questões de saúde pública que acho que a nossa geração não viveu, que a nossa geração conhece aí por livros, né, de eras passadas, ou conhece fatos similares de eras passadas, e está tendo que lidar com isso de uma forma muito empírica e muito estranha, né, para todos nós, mas ao mesmo tempo envolve também questões que a gente não pode ignorar, que é esse delay processual que a gente tem que administrar, a questão da duração razoável do processo, a questão dos réus presos, e a gente tem que ponderar, colocar tudo isso numa balança que não tem apenas dois pratos, tem talvez 3, 4 ou 5, né, com valores fundamentais os mais diversos, e essa resolução ela traz aí uma série de fatores complicadores que deixou muita gente preocupada,
Acabei te fazendo esse convite aí, é, em respeito e honra aí a admiração que eu tenho por ti, para abrir aí, eu vou fazer aí uma série de reflexões sobre isso, e queria começar contigo para destrinchar essa resolução e tentar enxergar nela quais são os pontos mais críticos e ver se na forma como ela está posta, se a gente consegue chegar a uma conclusão, se ela é válida ou não, se ela precisa de mais reflexões. O que você me diz? Qual foi a tua impressão inicial a respeito dela? Olha, Douglas, em primeiro lugar, eu reitero aqui a honra que é poder participar dessa live com você. Você é um grande tribuno do júri, você tem uma atuação muito marcada e a gente percebe não só pelos vídeos que você publica na sua rede social aqui do Instagram, pela sua qualidade. Opa, deu uma... Cortou um pouquinho, né? Deu um cortezinho só. Tá bom, mas vamos lá, vamos continuar. De fato, a questão longe está de ser simples, não é? O problema tem a questão da saúde pública, tem a questão da integridade corporal das pessoas que estão ali presentes, daqueles que são chamados a atuar no plenário. Mas você falou da importância da gente contextualizar, e eu rememoro aqui apenas um breve histórico. No final de maio, houve uma provocação ao CNJ. E essa provocação foi feita por uma associação de oficiais de justiça. Porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no mês de maio, apresentou uma ideia de retomar a realização dos plenários. E os oficiais de justiça, através desse sindicato, dessa sua associação de classe, formularam ao CNJ uma reclamação para que isso não acontecesse. Então, o CNJ, no final de maio, proibiu a realização dos julgamentos presenciais pelo Tribunal do Júri. E, ao mesmo tempo, trouxe a ideia, bom, já que não autorizamos os julgamentos presenciais, então vamos pensar numa solução que atenda àqueles réus presos que estão aguardando o julgamento, porque se isso se prorrogar por muito tempo, inevitavelmente haverá o relaxamento da prisão por excesso de prazo. E como você bem lembrou, e o direito dos acusados à razoável duração do processo. E aí então veio a ideia de realização de uma minuta de resolução do CNJ para estabelecer o que a gente chama de júri virtual, alguns preferem falar em júri semi-virtual. E o virtual em que sentido? Na utilização da videoconferência, em permitir que algumas das pessoas envolvidas no julgamento não estejam fisicamente presentes. Então é bom também para ressaltarmos, não sei se todos as pessoas que nos ouvem se estão a par, não há ainda uma resolução. É uma minuta de resolução. É algo que ainda está sendo discutido, não é uma realidade. Mas é evidente que é algo que precisa ser debatido, daí estarmos aqui conversando, daí porque tantas pessoas já estão se preocupando, elaborando textos, refletindo a respeito desse assunto. Então não há nada de concreto, é uma minuta de resolução. O que essa minuta estabelece? Em linhas gerais, ela estabelece que as fases iniciais do plenário do júri poderiam ser realizadas virtualmente. Quais seriam essas fases iniciais? A instalação da sessão e a formação do conselho de sentença. Então, tudo seria feito por videoconferência, inclusive o sorteio dos jurados. Sorteados os 7 jurados, e a resolução ainda prevê a possibilidade de serem sorteados, em vez de 7, 9, que seriam 2 jurados que figurariam ali como reserva para garantir que os 7 comparecessem realmente. Então, realizado o sorteio, 7 jurados, tudo isso feito telepresencialmente. Aí esses jurados sorteados teriam, então,
do momento em que sorteados virtualmente, um intervalo para que comparecessem presencialmente, fisicamente ao fórum. E aí então o julgamento se realizaria. Nas fases seguintes, a instrução. A instrução também seria realizada com auxílio da videoconferência. Então, testemunhas, a vítima no crime tentado, poderiam ser ouvidas por esse sistema, ouvidas ali presencialmente por videoconferência. E o que me causa mais estranheza? Os debates. A resolução também prevê que os debates orais podem ser realizados por videoconferência. Ela faculta ao membro do Ministério Público e ao advogado, ao defensor, estarem ou presencialmente em plenário ou à distância, por videoconferência, como estamos aqui. Imagine, então, se isso fosse um plenário e eu, como membro do Ministério Público, Douglas, como colega, como tribuno do júri, o senhor me concede a parte, o senhor me concede a parte. Nossa argumentação. O senhor me concede a parte, o senhor me concede a parte. O senhor me concede a parte. Uma bagunça. Imagina como é que ia se realizar, né? Eu ia ter, excelência, pela ordem, é possível mutar o meu adversário? Aí o juiz ia ter que apertar o botão pro adversário. É uma coisa realmente... E a gente até conversava com o Douglas, né, anteriormente, dizendo o seguinte, além dos debates orais serem realizados por esse sistema, o que eu realmente acho preocupante, eu fico imaginando a situação em que, porque nos termos da resolução, é uma faculdade que tem o membro do MP e o defensor. Suponha então que um dos profissionais resolva estar presencialmente e o outro por videoconferência. Quer dizer, a disparidade será brutal, absurda. Não é? Quer dizer, esse julgamento já está praticamente definido. É evidente que aquele que está ali com a sua presença física tem uma vantagem absurda. Não é? Isso, sem dúvida, no meu modo de ver, feriria a Constituição. Feriria ou a plenitude de defesa ou o contraditório, que garante também que a acusação, não é, tenha um tratamento, no mínimo, igualitário ao defensor técnico na realização do plenário. E tem uma questão interessante. A gente conversava, Douglas, você levantou, e eu acho que é a questão da incomunicabilidade, né? Porque eles seriam sorteados, cada um dos sorteados na sua casa. E depois haveria uma suspensão que eles, de sua casa ou do local em que se encontram, comparecessem ao fórum, para que então ali, presencialmente, o julgamento prosseguisse. Isso significa, né, isso que na prática é uma fração de segundos, sorteados, os jurados já são de imediato compromissados, isso seria transformado em minutos ou até em horas. E o que garante, não é, que nesse momento se respeitará a incomunicabilidade, que é uma das regras mais importantes que há no desenvolver do julgamento, porque conectada com o princípio constitucional do sigilo das votações. Bom, enfim, sim, fiz aqui uma síntese a respeito da nossa pauta aqui. Essas coisas todas, elas me preocupam. A principal delas foi a primeira que foi apontada por ti, essa ausência a ausência dos dois tribunos é, para mim, o ponto mais crítico de todos. Eu vejo isso daí como um risco. Em primeiro lugar, a questão da oralidade do júri. O júri, ele é um ato essencialmente oral. A gente tem aí no júri, enquanto instituição, uma milenaridade, e enquanto instituição dentro do ordenamento jurídico brasileiro, uma secularidade instituída sob o prisma da oralidade. Mas eu vejo, embora eu não tenha visto essa discussão ser apontada em outros lugares, eu não sei se isso é uma coisa muito própria minha, ou se é um pensamento que, na verdade, não tem muita relevância e apenas eu estou batendo nessa tecla, mas alguns conceitos evoluem com o tempo. E entre eles a linguagem.
que o discurso e a linguagem do júri vai evoluindo ao longo dos tempos. Eu tenho uma singularidade estranha, André. Eu não tenho tanto tempo assim de júri. O meu primeiro júri foi em 97. Eu tenho ao todo 23 anos entre o primeiro júri e hoje. Mas, curiosamente, esses 23 anos abarcam 4 décadas, porque pegam a década de 90, que foi quando eu comecei, no júri de 90 era aquele júri mais litúrgico e tudo mais, pega a década de 2000, que já começou com aquele júri mais racional, mais prático e tudo mais, pega a década de 2010, que foi um júri mais voltado às questões do embate entre segurança pública e o surgimento desses movimentos mais organizados de defesa criminal, e pega agora a década de 2020, já com a chamada defesa 5.0, defesa colaborativa e tudo mais, e no que toca a linguagem com o conselho de sentença mais focada na abordagem neurosensorial. A gente já conversa com o jurado. A conversa que a gente tem com o jurado hoje não é a mesma conversa que tinha em 1997. Você não tem aquela liturgia do libelo crime acusatório, mas você tem a neurociência a favor. Você usa heurística, você usa, enfim, uma série de recursos que são totalmente diferentes. Onde que eu estou querendo chegar? Quando o cara escreveu lá em 1941, o Código de Processo Penal, e desenhou o rito do júri, traçando oralidade. Lá atrás ele disse, o promotor, levanta-se o promotor, faz a leitura do libelo crime acusatório e promove a acusação. Ele traçou uma oralidade que tinha um significado de verbalidade, André. A oralidade era verbalidade, ela era discurso, ela era liturgia. Hoje, quando a gente vai a plenário, a gente não faz verbalidade, a gente não faz apenas discurso. Embora você possa encontrar oradores com um viés mais clássico e ortodoxo, e eu confesso que eu sou um pouco dessa veia, hoje o discurso jurídico ele é muito neurosensorial. A linguagem corporal fala muito, o efeito halo fala muito. Esse exemplo que você deu de um tribuno optar pela participação por videoconferência e outro participar pessoalmente, o que foi pela videoconferência perdeu o júri só pelo efeito halo. Só pelo fato de um se dedicar a comparecer, ele já ganhou 6 votos só por estar presente junto com os jurados em tempo de pandemia. Só por essa empatia de estar ali junto, ele já ganhou o júri. E aí não é uma questão de oralidade, é uma questão do entorno sensorial que envolve aquilo que vai além da verbalidade. A oralidade não é só falar, a oralidade vai muito além disso. E aí que me preocupa essa brecha que a resolução dá para a possibilidade da ausência de ambos, porque a ausência de ambos atinge a oralidade vista dentro deste conceito do século XXI, vista dentro desse conceito de 2020. E esse ponto que você tocou com relação à incomunicabilidade, ele me preocupou. Eu tive um debate com um magistrado muito amigo meu, que me chamou a atenção para o seguinte, que a incomunicabilidade ela valeria a partir do juramento. Eu, num primeiro momento, cedi ao argumento dele, mas depois eu fui notar e cheguei até a comentar contigo, que observando melhor, em verdade, diz o Código de Processo Penal que o juiz adverte os jurados sobre a incomunicabilidade entre si e com outrem a partir do sorteio. É lá no 472 apenas que se faz o juramento, mas no 463 já estabelece-se a comunicabilidade a partir do sorteio. Portanto, uma vez sorteado por videoconferência, ele já está incomunicável. E ele está incomunicável na sua casa, depois de saber que vai julgar o processo, depois de saber qual era o processo e ter um smartphone na sua mão
para consultar qualquer site de notícias, para saber do fato, para consultar até o site do Tribunal de Justiça e saber o teor do processo, a depender E do grau conversar de com outras pessoas, né? Como você Sim. tinha alertado, quer dizer, e aí a quebra total da incomunicabilidade, né? Porque se ele conversou com qualquer pessoa fora do julgamento a respeito do processo, aí já quebrou totalmente. Para bater o nome do réu na rede social e ver o perfil do réu, enfim, e tomar ali, às vezes até impressões pessoais. Ele bate o nome do réu na rede social, vê o réu com a família e toma ali uma impressão pessoal que vai influir no julgamento. Isso tudo ele pode fazer no táxi ou no Uber enquanto ele vai para o fórum. Isso é uma quebra de incomunicabilidade, uma comunicação com o meio social que está possibilitada por essa suspensão do julgamento através do sorteio por videoconferência que poderia ser feito dentro da sala do fórum, já que você vai levar 9, qual a diferença entre você levar 15? Se 15 seriam suficientes para a realização do julgamento, 6 a mais me parece não faria diferença. O que poderia ser resolvido com uma reflexão a maior sobre a resolução. Não sei se você pensa dessa maneira. Eu concordo, Douglas. Eu também, na nossa conversa, você havia alertado para essa questão e você colocou muito bem sobre o tema da incomunicabilidade. O código, ele diz textualmente, o juiz advertirá os jurados que, uma vez sorteados, são incomunicáveis. Então, de fato, não há como afastar essa conclusão de que a incomunicação, uma vez sendo os jurados sorteados. Portanto, antes do compromisso efetivamente, ou juramento, ela já passa a vigorar. É que a gente não visualiza, no nosso dia a dia, para nós, isso tudo são momentos muito próximos, não é? É uma fração de segundo. Foi sorteado, sentou, tomou assento no conselho de sentença e o compromisso já é feito segundos depois. Mas com esse delay que a minuta estabelece, não é? Aí abre-se uma brecha fatal para quebra da incomunicabilidade. E esses julgamentos acabarão sendo fatalmente anulados, não é? Porque não houve uma fiscalização. Quer dizer, fica consignado em ata que do momento do sorteio até a chegada dos 7 ou 9 jurados, houve um lapso de 1 hora. Isso daí já gera uma suspeita de que houve quebra da incomunicabilidade que vai provocar irremediavelmente a anulação desse júri. Então, esses aspectos realmente são aspectos que eu acho que fragilizam a ideia, que é uma ideia, a gente compreende o propósito da ideia, é para tentar resolver uma situação que é emergencial, como você bem colocou, não é? Aquele tribuno do júri congelado em janeiro de 2020, que acordasse agora, não entenderia nada, não é? E eu não sei, você falou, Douglas, que seu primeiro júri foi em 1997. O meu também, eu atuei bastante no Tribunal do Júri, foi de 97 até 2007. Eu tive esses 10 anos de atuação bem intensa no Tribunal do Júri, então eu vivenciei um pouquinho esse início que você citou aí da década de 1990. Agora, você me falou isso, eu lembrei de um quadro que havia no programa, naquele programa humorístico do Jô Soares, que era um sujeito que tinha ficado em coma, era um militar do brasileiro que ficou em coma. Lembra disso? Eu lembro. Aí ele... Então, acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, o sujeito acorda e fala, não, eu não acredito, que ele queria voltar para o coma, ele não acreditava. Então, seria bem essa realidade, a reação do tribuno do júri que despertasse agora em julho de 2020. Ele falava, não, pelo amor de Deus, me congela de novo. Porque realmente é uma situação totalmente inusitada. É bem desse jeito. Eu vejo aqui também... Você achou uma pergunta? Eu queria dizer, aí? Douglas, não, exatamente. Alguns colegas que estão participando aqui, não é? E alguns até formularam perguntas. Veja, tem uma última pergunta aqui, né? Como ficaria a incomunicabilidade, não é? É o que exatamente a gente ponderava, né? Ficaria prejudicada, não é? E quebra da incomunicabilidade gera nulidade absoluta. E sim, tem um outro participante aqui que disse assim, exatamente, sobre a faculdade das partes optarem pela presença ou videoconferência visando a paridade de armas. Será possível alegar analogia
o artigo 478 do PP. O 478, salvo engano, é aquele que fala das proibições, daquilo que nós não podemos argumentar em plenário, né? Que não é possível fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade, não é possível fazer referência ao silêncio do réu. Salvo melhor juízo, o artigo que foi invocado trata dessa questão. Mas, de qualquer maneira, eu acho que... da pronúncia, né? Então, acho que a questão não é esse 478, a questão é o desequilíbrio que há. Douglas, eu como promotor, você também como colega de Ministério Público, se a gente tiver num plenário, nós presencialmente e o advogado virtualmente, como você colocou muito bem, só a nossa presença já produz uma empatia com o jurado, né? Quer dizer, e bastaria eu começar a minha peroração, né, ou concluir o meu julgamento com a minha peroração, dizendo, senhores jurados, olha... Eu estou aqui de mãos dadas com vocês. Pois é, estou aqui, não é? Porque reconheço a importância desse ato processual. Não estou no conforto da minha casa, à distância, não é? Com o pijama embaixo da beca, acompanhando esse julgamento. Acabou. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Eu concordo. Do meu modo de ver, é inviável debates no júri. Dessa forma, totalmente inviável. Quer me parecer que esse ponto, acho que nesse ponto a gente pode firmar, não sei se eu estou me antecipando nesse sentido, mas acho que a gente pode firmar aí como uma ementa de consensualidade desse nosso debate, que no que toca ao conteúdo da minuta, a ausência física dos debatedores, ela é absolutamente incompatível com o procedimento do júri. Concordo, sem dúvida. Aí, em qualquer hipótese, seja com a ausência de um, seja com a ausência de ambos, independente da vontade das partes. Por quê? Porque ainda que a parte queira, e aí nós vamos entrar na seguinte questão, o membro do Ministério Público, aí quer me parecer que isso daí transcende a própria vontade daquele que se manifesta nos autos nesse sentido. E aí eu vou entrar numa questão de valores fundamentais. O membro do Ministério Público que se manifestar no sentido de atuar num júri pela via virtual, quer me parecer que ele não estaria zelando a contento pela defesa da sociedade. E o agente ocupante da tribuna da defesa, seja advogado ou defensor público, que optar pelo uso da teleconferência na defesa do seu cliente, estando o agente do Ministério Público lá presente, ao meu sentir, dada a absoluta disparidade de forças no julgamento, o que para quem tem o mínimo de experiência de júri se torna evidente, beira a caracterização da indefensabilidade do réu. Beira a caracterização da indefensabilidade do réu. O réu só não vai ser considerado indefeso nesse caso em sendo, vamos imaginar que essa minuta seja aprovada na forma como ela está redigida. O réu só não seria considerado indefeso por causa desta resolução. Porque, em termos materiais, eu já vi réus sendo julgados, sendo considerados indefesos por menos do que isso. Por menos Tem do que toda isso. razão. Tem toda a razão, com certeza. Nesse ponto, de fato, acho que chegamos aí a um consenso inafastável, né? E como você colocou, quem conhece um pouquinho de atuação no plenário do júri sabe o que significa, o quão é importante, não é, a nossa presença física perante os jurados no momento da sustentação oral, né? Talvez o judiciário tenha
com a pandemia, aprendido que é possível a realização de uma série de atos processuais por videoconferência. Sessões de tribunais superiores, tribunais estaduais, sustentações orais em julgamentos perante os tribunais superiores. Mas a diferença é brutal, não é? Entre uma sustentação oral em que estamos nos dirigindo a um ouvinte técnico, não é? Do que aquela argumentação que a gente produz para os jurados no tribunal do júri. É uma coisa completamente diferente, não é? A gente sabe bem disso. Sim. E vou comentar contigo, um outro dado que quer me parecer preocupante também é a compulsoriedade da resolução. Quer me parecer que estabelecer essa resolução em caráter compulsório também é um tanto precipitado por conta da absurda diversidade que a gente tem nos mais variados cenários nacionais. E aí, saindo um pouco da dogmática e entrando um pouco nas questões práticas. Por exemplo, eu destaquei aqui um artigo interessante, que é o parágrafo, um item interessante, que é o parágrafo 1º do artigo 2º, que diz que o sistema de videoconferência utilizado deverá garantir a participação efetiva de todas as pessoas essenciais ao ato, bem como a necessária publicidade. Isso é óbvio que ele tem que garantir. Por quê? Porque a sessão do tribunal do júri, ela é, por excelência, pública. Você não tem como violar isso. Agora, se você estabelece isso com compulsoriedade, você vai fazer com que tudo que está represado há 120 dias, de repente volte a funcionar. Você tem locais em que você não vai ter grandes gargalos, mas na maioria dos locais você tem grandes gargalos. E você vai ter, de repente, todas as varas criminais que fazem júris, ou varas especializadas em júris, pegando todos esses gargalos e, de repente, virando esses baldes para escorrer toda essa demanda reprimida. E aí, a minha preocupação vem por quê? Porque eu fiquei 7 anos na corregedoria, e na corregedoria eu atuava muito na área de TI, nos comitês de tecnologia de informação do Ministério Público daqui. E acabei me embrenhando um pouco nessa área. Não é tão simples assim você desenvolver bandas de escoamento de dados e canais de comunicação, enfim, não é fácil você dizer, vamos transmitir isso daqui para o público. Aliás, não é fácil você dizer, vamos transmitir isso daqui para os membros do nosso Ministério Público. Na verdade, é bastante complicado. E você pegar uma sessão do Tribunal do Júri e dizer, vamos dar publicidade amanhã aqui, do Tribunal do Júri da Capital, e falar, vamos publicizá-la, eu tenho que escolher uma entre duas coisas. Ou eu vou fazer isso pelo hub do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilizar isso no site do tribunal, ou eu vou ter que criar uma conta no YouTube e passar isso no YouTube, disponibilizar um link de acesso para isso. Eu estou falando de uma vara. Eu tenho 77 comarcas do estado, que é um dos menores do país. Quantas comarcas você tem no estado de São Paulo, André? Que são aproximadamente 500 comarcas. Quer dizer, municípios são 600, comarcas, enfim, são centenas, né? Realmente seria uma logística absurda, né? É algo que realmente, um desafio enorme em matéria de tecnologia de informação. O estado do Paraná tem 171. Quantos você acha que tem Minas Gerais, que tem quase 1000 municípios? Então, agora, meu Deus do céu. Agora, você imagina você estabelecer isso com compulsoriedade e nos quase 1000 municípios de Minas Gerais, que deve gerar em torno de 700, 800 comarcas, todos os juízes começarem a fazer júri e atenderem a esse parágrafo 1º do artigo 2º da resolução, garantindo a necessária publicidade
transmitindo online ou oferecendo links de transmissão online para a população, porque a resolução fala lá no seu artigo 8º que vão ser disponibilizados links para a família da vítima, para a família do réu e para a população, links dos julgamentos. E é claro que esses júris vão ocorrer, a maioria deles, simultaneamente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem capacidade de gerar 150, 200, 250, 300 canais de transmissão de vídeo em simultaneidade? Essa é uma pergunta. É uma bela pergunta. Vamos ter que fazer, sabe como, Douglas? Vamos ter que fazer live pelo Instagram. A live, cada vara do júri vai ter que abrir uma conta no Instagram para fazer uma live, só se for assim, viu? São algumas questões práticas, é aí que eu te digo, é preciso sentar, e eu estou sendo bem sutil nessa colocação, é preciso sentar com os agentes que operam efetivamente junto aos órgãos de execução, para ver com clareza e aferir a real viabilidade desses dispositivos, quer me parecer, para se buscar medidas efetivas que possam trazer o júri de volta. Quer me parecer que a gente também não pode negar a real necessidade de o júri retornar, mas com um pouco mais de cautela. Você tem toda a razão. Douglas, e há um assunto também que a gente já havia conversado, e eu acho interessante também trazermos à tona, que agora, nessa sexta-feira, no dia 10 de julho, foi editada uma resolução do CNJ dizendo a respeito de realização de atos processuais na esfera criminal por videoconferência, e inclusive com uma declaração do presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, dizendo que as audiências de custódia vão ser feitas por videoconferência. Terão que ser obrigatoriamente presenciais. E a gente dizia, poxa, mas qual é a coerência em se afirmar? A audiência de custódia tem que ser presencial, mas o júri pode ser realizado dessa maneira à distância com videoconferência, não é? Quer dizer, onde mais se precisa da presença física, autoriza-se o uso dessa tecnologia à distância. E no caso da audiência de custódia, que óbvio que existem os motivos, mas aí proíbe-se de maneira categórica a realização desse ato por videoconferência. Isso é uma incoerência, né? Eu tenho conversado com muita gente a respeito disso, tentando achar alguém que me explique, ou que me explique isso e me dê algum auxílio para entender qual que é essa régua que foi utilizada aí para mensuração disso. Mas, enfim, quer me parecer que a presidência do CNJ, ou o CNJ em si, não está caminhando no mesmo sentido do proponente da resolução. Eu tenho a impressão de que talvez seja essa a razão da discrepância. E isso talvez, aqui eu estou fazendo quase que uma especulação, André, talvez seja uma sinalização de um possível, eu não diria insucesso, mas de uma possível modificação significativa do conteúdo, talvez de uma parte essencial do conteúdo dessa resolução que trata desse júri virtual, na proposta aí do conselheiro Mário Guerreiro, uma vez que, de fato, como você muito bem apontou, a resolução, na forma como ela está redigida, ela caminha num rumo absolutamente contrário ao que o CNJ acabou de fazer, estabelecendo a forma presencial para um ato que tem toda a viabilidade de ser feito
pela forma virtual e que estabelece um grau de proximidade muito maior entre os agentes, buscando estabelecer a forma virtual para um outro ato cuja essencialidade é a forma presencial e que tem condições. E uma outra coisa que eu notei, eu gostaria até de fazer esse acréscimo. Eu não sei se você observou isso ou se isso te chamou a atenção. Eu tenho um certo receio, sempre falei isso, de atuar em áreas que eu não conheço. Não me agrada muito isso, até porque isso é um pouco do brasileiro, né? Em épocas de Copa do Mundo, todo brasileiro é técnico de futebol, todo brasileiro ele é um pouco presidente da República, e nesses tempos agora de pandemia, todo brasileiro é infectologista, né? O brasileiro, a gente é um pouco meio de... A gente é um pouco meio de... Nós somos um pouco meio de pesquisar as coisas e saber tudo, né? Eu particularmente, estou sabendo tudo de Covid, acho que mais do que o Dr. Tedros, presidente da OMS. Só que eu tento guardar para mim. Eu tenho essa tendência nacional de saber tudo. Mas no caso do futebol, eu sei mais mesmo do que o técnico da seleção. Só tomar cuidado para analisar essas coisas. E eu observei na minuta que a minuta fala algumas coisas que particularmente me preocuparam. Por exemplo, quando ela fala de medidas sanitárias, ela anota uma coisa que no parágrafo 4º do artigo 3º, ela diz que da possibilidade de se adotarem equipes de apoio, incluindo médicos, segurança e higienização do ambiente. Portanto, a equipe de higienização do ambiente ela é facultativa, ela não é obrigatória. Você obriga algumas outras coisas, mas torna facultativa a equipe de higienização. E estabelece algumas coisas que são, ao meu sentir, alheias ao nosso universo jurídico, como, por exemplo, o distanciamento mínimo de 1 metro. E a gente, quer me parecer, nós somos profissionais de outras áreas que não temos assim um embasamento científico suficiente para aferir se um distanciamento de 1 metro é suficiente para a preservação da saúde de pessoas que muitas vezes perderam o emprego por causa da pandemia e estão sendo convocadas para estar lá, abdicando ou sendo compelidas muitas vezes a frustrar as orientações das autoridades públicas de distanciamento e de isolamento, sendo chamadas pelo judiciário em razão dessa norma compulsória para ir ao fórum, para ficarem aproximadas a menos de 2 metros de distância, a 1 metro de distância, segundo a norma mínima aqui, às vezes por 6, 7, 8 horas de uma outra pessoa, sem que haja aí, ao meu sentir, pelo menos não há nos considerandos da minuta nenhuma informação técnica nesse sentido a afiançar critérios clínicos para isso. Isso me pareceu um pouco precipitado também. Acho que esses vieses de natureza clínica deveriam ser deixados para serem vistos em caso concreto, e não na norma geral a ser estabelecida e plano nacional, porque a realidade do estado de São Paulo é diferente da realidade do Mato Grosso do Sul, diferente da realidade do Paraná, ou de Curitiba, que está em lockdown, por exemplo. Enfim, é difícil em plano nacional você estabelecer parâmetros de contenção de pandemia na forma como a gente se encontra hoje no Brasil. Não sei o que você pensa disso.
A tua ponderação foi excelente, quer dizer, a gente estava até agora focando no aspecto jurídico, mas essa questão da proteção da saúde individual dos jurados que são convocados, quer dizer, e vão ser e como que eles vão se deslocar até o fórum, uma vez convocados? Transporte público, tomando o transporte público, não estariam eles se expondo ao risco de contaminação? Porventura, presencialmente ali no fórum, não estariam, então, com esse distanciamento, que como você bem observou, de 1 metro, né? Quando a gente ouve aí que as recomendações seriam no mínimo de 2 metros, não estariam, então, eles essenciais proliferadores, né, de um possível vírus? Você tem toda a razão, quer dizer. E para os jurados, a presença é compulsória, eles são convocados. Aqueles que não comparecem podem ficar sujeitos ao pagamento de uma multa, não é? Então, de fato, é uma questão preocupante, não é? O jurado que está ali atendendo a uma convocação que, diferente do promotor, do advogado, que somos remunerados para exercermos essa função, que comparece atendendo a uma convocação do Poder Judiciário, para ele, sem dúvida, não é, expô-lo a esse tipo, realmente descabido. Eu achei perfeita a tua colocação, Douglas. Um hiato da resolução que eu ia me esquecendo, o Bauser, colega nosso do Paraná, está lembrando aqui, que a minuta ela é omissa com relação à faculdade e obrigatoriedade da presença do juiz. É um ponto extremamente interessante dela. Ela trata de todas as partes, mas ela não diz se o juiz deve estar presente ou se ele pode fazer telepresencialmente. Ela discute a presença de todo mundo, mas o magistrado ninguém sabe, na verdade, se estará lá ou não, né? Pois é. Ficou um negócio Exatamente. meio surprise, assim, né? Você vai saber na hora, né? Exatamente. Mas, enfim, o que ementamos ao final? Quais são as suas conclusões a respeito disso com relação a qual o melhor caminho você julga adotar? Douglas, eu acho que dois pontos, juridicamente, são os pontos frágeis dessa resolução. Os debates orais não podem ser realizados virtualmente. É absolutamente imprescindível que haja a presença física, tanto do membro do Ministério Público quanto do advogado. Do contrário, o julgamento não terá validade. E o outro ponto, foi aquele que você muito bem colocou na tua reflexão, quando a gente já conversava a respeito do assunto. A quebra da incomunicabilidade, porque o jurado ele se deslocará do local em que se encontra até o fórum, já sorteado, e, portanto, já em vigor a regra da incomunicabilidade. E esse deslocamento, que pode durar minutos ou horas, a gente não tem a menor dúvida, é uma fragilização de algo que é importante, que a lei valoriza. A gente sabe que a quebra de incomunicabilidade era a nulidade absoluta do julgamento, está vinculado à Constituição Federal, ao princípio do sigilo das votações. Então, esses são os dois aspectos jurídicos que eu creio de maior fragilidade. Talvez os atos instrutórios serem realizados por videoconferência, a oitiva das testemunhas, quando for o caso, a colheita de declarações da vítima, o interrogatório do réu, isso eu acho possível, até porque interrogatório do réu por videoconferência não é novidade, já está previsto no artigo 185 do Código de Processo Penal. Mas essa questão da incomunicabilidade e a questão dos debates orais, eu creio que isso realmente não pode frutificar. Fiz uma reflexão que eu achei muito boa e comungo, essa especulação, que será que essa resolução de sexta-feira do CNJ já não sinaliza que a ideia não vingará? Talvez seja bem isso mesmo, já há uma amostra de que não vai frutificar essa questão do júri virtual ou semi-virtual, como consta aí da minuta da resolução. Isso aí a gente vai ter que esperar o tempo para ver. Mas eu nem vou inventar nada, porque eu vou, na verdade, assinar embaixo das tuas reflexões aí. Eu corroboro do mesmo sentido, acho que a ausência dos tribunos, ela é absolutamente inviável, seja de qualquer deles,
e também quase que no mesmo nível me preocupa a questão da inviolabilidade, aliás, da perda da incomunicabilidade em razão desse sorteio virtual dos jurados com a posterior ida deles com uma suspensão do julgamento. Acho que esses são os dois pontos mais críticos do projeto e acho que o projeto precisa de uma reflexão nesse sentido para que algo que viabilize a retomada dos julgamentos possa vir a partir daí. A gente está aí com o nosso tempo às beiras de se esgotar, ainda não apareceu o reloginho, mas a hora que ele aparece, muitas vezes ele aparece dando 2 minutos, mas não dá 2 minutos, o Instagram ele às vezes nos dá algumas rasteiras, e para evitar qualquer rasteira e evitar qualquer perda de contato, eu vou aproveitar para agradecer a ti aí o aceite do convite. Foi um prazer enorme falar contigo. Você tem uma generosidade muito grande, cara, no compartilhamento do teu conhecimento, que o Brasil inteiro sabe. Você tem, enfim, uma das maiores capacidades jurídicas que o Brasil conhece, e eu particularmente tenho muito orgulho dessa capacidade, estar aqui carregando o brasão do Ministério Público. Tenho muito orgulho de tê-lo como colega, enfim, e agora um orgulho duplo de tê-lo como colega e de ter participado desse debate contigo. Agregou muito esse nosso debate. Fico muito feliz de ter compartilhado essas reflexões contigo aí, e feliz demais aí por nós termos, enfim, não só compartilhado informações, mas também por ter somado aí dessas reflexões e caminhado, sobretudo, no mesmo sentido. Vai aí também para ti os cumprimentos da minha esposa Ariane Murad aí, que está congratulando aí o nosso encontro. E em nome dela vai um abraço também de toda a nossa família. Quando vier ao Mato Grosso do Sul, as portas da nossa casa aqui estão abertas para ti. E eu deixo para você encerrar a live e honra aí a tua presença. Douglas, olha, em primeiro lugar, eu agradeço esses elogios foram dirigidos, a recíproca e a admiração é verdadeira, e você é uma pessoa que a gente percebe pelo teu perfil, pela tua rede social, não é? pela qualidade dos argumentos que você traz aqui. Não é? A ideia foi me convidar para que eu pudesse expor as minhas ideias, mas eu acabo saindo daqui aprendendo muito mais com as reflexões que você trouxe, com essas justas e corretas ponderações. Foi uma alegria muito grande poder receber esse convite, e eu espero poder retribuir. Espero que você possa em breve também participar de uma live comigo lá pelo Damásio, pelas minhas redes sociais, porque é muito legal a gente poder ter essa interação com colegas que, como você, vestem a camisa do Ministério Público, a camisa da sociedade, e fazem um trabalho excepcional como você faz. Muito obrigado, meu. Agradecemos, obviamente, a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar por todo esse tempo aqui durante a live. Sem dúvida. Um forte abraço aí, fique com Deus e proteja-se, meu cara. Amém, você também. Felicidades. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.